lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, 8. Quem achou diz amém? Eu vou estar lendo, quero que você acompanhe com sua Bíblia aberta, preste atenção nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém, irmãos? A parte desse texto que me chamou a atenção é hora de despertarmos do sono. Essa palavra do apóstolo Paulo, irmãos, ela está inserida dentro de um contexto onde ele está terminando a carta. Ele falou de muitas coisas. Ele fala da velha aliança, aí ele fala da submissão às autoridades, ele fala das aplicações do amor, mas aí ele começa já caminhando para o final. Ele dá tipo aquela orientação geral, onde ele envolve várias situações, vários assuntos, mas um assunto é central. Ele quer trazer um alerta sobre o tempo do fim, o tempo que se aproxima. E o que Deus colocou no meu coração como tema dessa pregação é: crentes que dormem correm um sério risco espiritual. Crentes que dormem correm um sério risco espiritual, porque o chamamento é desperta do sono, ou seja, é como se ele estivesse vendo gente dormindo. Não tem sentido eu dizer para alguém desperta do sono se aquela pessoa está acordada. Os irmãos concordam comigo? É a mesma coisa que eu falar para alguém que está de pé e falar levanta. A pessoa fala: ué, mas eu estou de pé, não estou entendendo o que você quer dizer para mim, né? Então, desperta do sono. O que é o sono? É aquele momento quando nós fechamos os nossos olhos e nos desligamos de uma realidade e nos ligamos em outra realidade, né? Quando uma pessoa está dormindo, ela está totalmente alheia ao que está acontecendo à sua volta, porque de olhos fechados ela não consegue ver mais nada, ela não consegue ter mais noção do que está acontecendo. E aqui, irmãos, o grande perigo é o sono espiritual.
O sono espiritual na Bíblia, ele aparece em vários momentos, né? Na vida de muitas pessoas, na vida de alguns servos de Deus. Eu peguei aqui 3 casos. O primeiro foi o de Jonas. Jonas, ele recebeu uma ordem de Deus, e diz a palavra de Deus que ele não quis cumprir, e ele foi para o navio, para o porão do navio. A ordem de Deus era para ele ir a Nínive, ele foi, pagou sua passagem, entrou no navio para ir para Jope. E lá no porão do navio ele dormia. E aí eu vejo que quem dorme espiritualmente não consegue atender as expectativas que Deus tem sobre a sua vida. Qual era a expectativa que Deus tinha a respeito de Jonas? Que ele fosse um profeta, que ele fosse obediente, que ele ouvisse a sua voz e o atendesse. Mas Jonas, ele estava dormindo espiritualmente. E eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas às vezes estão assim, vivendo assim a sua vida espiritual. Estão acordadas para tudo, estão acordadas para o trabalho. É uma pessoa super dedicada no seu trabalho. Ela chega cedo, ela cumpre o horário, ela sai no horário, ela até fica um pouco a mais para fazer o que precisa ser feito, para não deixar acumular o trabalho no dia seguinte. Tem pessoas que estão super acordadas para os seus estudos. Sabe aquela pessoa que ela pega para estudar e ela estuda mesmo com afinco? Os olhos dela estão abertos para os seus estudos, para os seus trabalhos, ou para o seu trabalho, para o seu ofício, né, secular. Outras pessoas estão com os olhos muito abertos para os seus projetos de vida. Eu tenho um projeto de vida para minha família, para minha casa. Estão trabalhando, os olhos estão abertos para tudo isso. Mas para a vida espiritual, em muitos aspectos, os olhos estão fechados. E é isso que o apóstolo Paulo ele quer, vamos dizer assim, trazer para a igreja um despertamento. É perigoso você estar dormindo espiritualmente. É perigoso você fechar os olhos e dormir espiritualmente, porque você corre um sério risco espiritual. Por que crentes que dormem correm um sério risco espiritual? Alguns porquês. O primeiro porquê, porque o crente que dorme espiritualmente, ele negligencia o valor e a prática do amor. Ele negligencia o valor e a prática do amor na sua missão de fazer o bem, na sua missão de fazer o que é certo nessa terra. E o apóstolo Paulo ele começa dizendo assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis. O que é dever para alguém? O que é dívida? Dívida muitas vezes implica em algo que você fez e não pagou. Dívida muitas vezes implica em culpa. Dívida muitas vezes implica em uma situação em que você se tornou refém do outro, porque você errou com o outro de alguma maneira. No sentido bíblico, dívida significa alguma coisa errada cometida com alguém, e aí você deve para aquela pessoa. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis. Porque, irmãos, dentro da palavra de Deus e da visão que ela nos traz sobre o amor, todos nós somos eternos devedores uns dos outros. Sabia disso? Todos nós aqui somos eternos devedores uns dos outros em amor. Por quê? Porque sempre nós podemos fazer um pouco mais pelas pessoas do que nós estamos fazendo. Sempre nós podemos doar um pouco mais. Sempre nós podemos ajudar um pouco mais. Sempre nós podemos cooperar um pouco mais. Sempre nós podemos dar de nós algo que nós já estamos dando, mas com uma quantidade maior. A gente pode fazer mais. A gente pode amar mais, no sentido de amar mais pessoas, no sentido de amar mais pessoas do que eu tenho amado hoje. Talvez hoje eu ame um número de pessoas, mas dentro desse número de pessoas que eu estou amando, ainda não tem algumas pessoas que eu preciso aprender a amar. Então eu posso amar mais, incluindo no meu círculo de pessoas que eu já amo, outras pessoas que eu não estou amando. Porque infelizmente o ser humano é assim. Tem pessoas que ele tem mais facilidade para amar e outras nem tanto. Aí existe aquela questão de compatibilidade, existe aquela questão de que o meu santo bateu com o seu. Isso não existe, irmãos. Que a gente só tem um santo, é o Espírito Santo. Eu fui com os teus olhos, a gente deu liga, irmãos. Na fé cristã,
tudo isso fica de lado. Às vezes você tem que amar quem não deu liga. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão, você tem que amar quem não deu liga. Não deu liga, né? Não bateu, o gosto não é o mesmo. Você gosta de carne, o outro gosta de salada. Não são as mesmas preferências, não é o mesmo gosto. Mas a vida cristã ela está muito acima disso. Nós temos que entender que amar é um desafio. Amar, irmãos, é um grande desafio que a igreja de Cristo precisa vencer. Nós como igreja precisamos vencer. Sabe por quê? Porque nós falamos muito de amor e praticamos muito pouco do que nós falamos. Isso coloca sobre nós a carapuça de hipocrisia, porque nós falamos de amor, mas não amamos. Nós falamos, irmãos, de ajudar em amor, mas não ajudamos. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis. Então nós podemos amar mais pessoas do que nós temos amado. Quem pode amar mais pessoas em 2021 aí? Corajosamente levante a sua mão. Abra-se para isso. Talvez em 2020 algumas pessoas você não conseguiu amar. Coloque como alvo da sua vida esse ano: eu vou amar essa pessoa. Ah, mas ela pisou no meu calo. Não interessa, eu vou amar ela mesmo com o calo machucado. Eu vou amar essa pessoa. Eu vou amar mais gente. Nós sempre podemos amar mais pessoas do que a quantidade de pessoas que nós já temos amado. Nós sempre podemos amar mais intensamente quem nós já amamos. Eu já amo determinada pessoa, mas eu posso amar mais intensamente. Amém, irmãos? Eu posso me doar mais, eu posso me entregar mais, eu posso ser mais generoso ou mais generosa com a pessoa que eu já amo. Porque, irmãos, o amor é uma dívida eterna. Nós sempre seremos devedores uns dos outros, porque sempre nós podemos amar mais, sempre nós podemos nos doar mais em amor. E talvez muita gente deixou a desejar na questão do amor, ou no quesito do amor, situações relacionadas a relacionamentos de 2020, que você poderia ter amado mais, mas não amou. Então eu vejo que a dificuldade, a luta, a pandemia, ela nos sensibiliza mais. A gente fica mais sensível para ajudar, mais sensível à dor do outro. E muitas vezes Deus permite os problemas para que a gente possa se tornar mais sensível, para que a gente possa estar mais pronto, irmão, a ajudar o outro. Então, uma pessoa que está dormindo espiritualmente, ela negligencia o amor, porque amar significa você fazer o bem para quem você ama. E o amor, irmãos, quando ele é colocado em prática, ele evita uma multidão de problemas, uma multidão de males sociais e afetivos. Olha só o que diz o texto: se você ama, se você está vivendo em amor, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Ou seja, quando o amor está fluindo, ele combate o adultério, ele combate o assassinato, ou o ato de matar, de tirar a vida do outro. Ele combate a atitude de roubar, a atitude de levantar falso testemunho. Por quê? Porque onde tem amor, nós não temos motivação para fazer essas coisas, porque nós estamos amando. Se você está amando uma pessoa, você vai falar mal daquela pessoa? Se você está amando aquela pessoa, você vai cobiçar as coisas daquela pessoa? Se você está amando verdadeiramente a sua esposa ou seu esposo, você vai trair aquela pessoa, né? Se você está amando verdadeiramente alguém, você vai: eu amo essa pessoa, mas eu vou matar essa pessoa. É assim que acontece na nossa vida, irmãos? Não acontece assim, porque o amor, ele tira de dentro de nós todas essas disposições malignas. Mas pastor, eu estou sentindo às vezes alguma disposição maligna, então está faltando amor aí.
Está faltando mais amor no seu coração. Está faltando mais amor aí nesse coração. Irmãos, o amor, ele não se ensoberbece, ele não se vangloria, ele não suspeita mal, ele não se regozija com a injustiça, né? Ele se alegra com a verdade, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essa característica do amor é a característica do amor de Deus, o amor que Ele quer que esteja no nosso coração. Hoje em dia as pessoas, elas querem amar, mas não querem suportar. Elas querem amar, mas elas não querem sofrer com os erros do outro que ela está amando. Então, por isso os relacionamentos hoje acabam com muita facilidade. Por isso hoje as pessoas, elas não conseguem ir adiante caminhando juntas. Isso começa dentro do relacionamento namoro, casamento e muitas vezes dentro da igreja. Ah, pastor, com essa pessoa vai ser difícil eu caminhar, hein? Mas você vai caminhar em nome de Jesus. Por quê? Porque o Cristo que quis caminhar comigo e com você também te dará capacidade para você caminhar com o outro. O amor, ele te faz forte na visão de Deus. O amor te faz forte na visão de Deus e não na visão do mundo. Porque na visão do mundo, quem que é o forte? É aquele que fala mais grosso, é aquele que bate e todo mundo abaixa a cabeça. Na visão do mundo é assim. E na visão de Deus? Na visão de Deus, Romanos 15, abra a sua Bíblia aí, Romanos 15, 1. Romanos capítulo 15, versículo 1. Está bem pertinho de onde você já estava na Bíblia aí. Romanos 15, 1 diz assim: mas nós que somos, o que, irmãos? Fortes. Nós que somos fortes, devemos suportar o que? A fraqueza dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Irmão, ou não é preciso ter muita força para fazer isso? Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Muitas vezes nós entramos naquele conflito, é a minha vontade ou a do outro. E aí, quando eu não consigo, por amor, às vezes abrir mão, às vezes eu quero ter razão ao invés de viver bem, às vezes eu quero ter razão ao invés de ter um bom relacionamento e de esperar que o outro entenda lá na frente. Muitas vezes o que eu quis dizer para ele naquele momento ele não entendeu, mas eu quero ter razão. Aí o que acontece? Eu não suporto. Quando eu não suporto a fraqueza do outro, a Bíblia me vê como fraco. Mas quando eu suporto a fraqueza do outro e não agrado a mim mesmo, a Bíblia me vê como forte. Aí eu quero perguntar para você nessa noite: se você for fazer uma análise da sua vida, diante dos conflitos, das situações que você vivencia com pessoas, em relação ao propósito de suportar, de abrir mão, de às vezes fazer a vontade do outro e deixar a sua de lado, você tem sido fraco ou você tem sido forte? É uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Porque o apóstolo Paulo, ele está dizendo: nós precisamos, igreja, crescer em amor. E o amor, ele é confrontador. O amor, ele te coloca na parede, né? Se você não quer sofrer, não ame. Se você não quer ser colocado na parede, não ame, né? Mas se você se dispôs a amar, você muitas vezes vai ter que abrir mão em algum momento. Então o amor, ele faz de você uma pessoa forte. 2021, quantas pessoas serão fortes dentro dessa igreja? No amor, na visão de Deus, na capacidade de muitas vezes dizer: Senhor, eu poderia brigar, eu poderia discutir, eu poderia ir além nessa situação, mas eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão, porque eu sei que o Senhor vai trabalhar nessa situação. Não serei eu,
quem vai fazer é o Senhor, porque eu estou cumprindo a sua palavra. E muitas vezes é assim, irmãos. Se nós somos povo de Deus, nós temos que aprender a trabalhar com as armas de Deus, com as armas de Deus, na sabedoria de Deus, na visão de Deus, no ponto de vista de Deus, não no nosso. Por que muito crente fica patinando? Entra ano e sai ano, os relacionamentos estão iguais, as coisas não mudam, porque ela não faz nada diferente, não tem coragem de fazer diferente o que tem feito. Então continua colhendo as mesmas situações, continua colhendo os mesmos resultados. Você quer algo igual? Continue fazendo as mesmas coisas. Você quer algo diferente? Tenha coragem de fazer diferente. Irmãos, não é? Relacionamento conjugal, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Relacionamento conjugal é uma maneira tremenda de Deus trabalhar o nosso ego, a nossa vida. Quando Deus quer moldar muitas vezes uma pessoa, Ele casa aquela pessoa com outra, totalmente diferente, ou até mesmo igual. Aí, irmão, você vai ver como que a coisa pega. Quem é casado aí? Levanta a mão os corajosos aí. É sempre a sua vontade que acontece na sua casa? Não é, irmão. Na minha também não é. Às vezes tem que ter uma negociação, sim ou não? Às vezes tem que ter uma negociação. E não é porque a gente é homem, e a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, que a gente tem que bater a mão e falar, faz o que eu estou mandando. Não é assim. A gente não manda, a gente lidera junto com a nossa esposa. E muitas vezes, olha o que eu vou dizer, homens não fiquem chateados comigo, muitas vezes a esposa está certa, e você tem que ter a humildade de ouvir e falar, obrigado esposa, mas deixa eu tomar a decisão. Aí você vai lá e toma a decisão, fica com mérito, mas pelo menos você foi sábio, ouviu, trabalhou em conjunto. Então amor é isso, é você muitas vezes entender que não é o que você quer, ou só o que você quer, né? É a questão de você saber negociar as situações. Essa igreja batista em Itatiaia, ela pode crescer muito em amor. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. A não ser o amor. Se você tem isso no seu coração de sempre, em relação às pessoas que você ama, somente dever o amor a essas pessoas, você nunca vai você dificilmente vai ficar devendo pedido de desculpas, né? Retratação. Por quê? Porque você está sempre amando, e com isso você está fazendo aquilo que agrada o coração daquela pessoa. Segundo ponto, irmãos, crentes que dormem são aqueles que não se preocupam em conhecer o tempo. Olha só o que a palavra de Deus diz, Romanos 13, versículo 11: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, e que a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, fomos salvos ou não? Sim ou não, irmãos? Quem acredita que fomos salvos? E como é que está dizendo aqui que a salvação está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé? Ou nós estamos salvos, ou a salvação vai vir. Como é que funciona isso? É muito simples. Aqui entra uma questão teológica. A Bíblia diz que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. A Carol já balançou a cabeça porque ela já sabe o que eu vou falar. Irmãos, a salvação ela tem 3 aspectos: justificação, santificação e glorificação. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, lembra aquele dia lindo da tua vida, que você levantou a mão e disse, eu quero Jesus na minha vida, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Sabe o que aconteceu com você? Aconteceu Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Naquele momento você foi justificado da condenação do pecado. Você ia para o inferno, Jesus entrou na tua vida e você foi justificado da condenação do pecado. Deus te livrou do inferno e te encaminhou para o céu.
Isso é o primeiro aspecto da salvação. Mas existe o outro aspecto da salvação, que é o aspecto da santificação, que é o momento quando nós vamos entregando a nossa vida à palavra de Deus, vamos permitindo que a palavra de Deus entre na nossa vida, e ela vai transformando a gente de dentro para fora, porque a palavra de Deus, irmãos, ela não tem apenas mandamentos, ela tem vida de Deus, e à medida que a palavra de Deus vai entrando em nós, a vida do Espírito começa a se manifestar na nossa vida, e nós começamos a sermos salvos de nós mesmos, nós começamos a sermos salvos de quem nós éramos, daquela mente pecaminosa, daquelas tendências erradas que tinham no nosso coração. Aí o Espírito Santo vai tirando isso da gente, e a gente vai sendo salvo de quem nós éramos, a nossa natureza caída, daquela pessoa corrompida pelo pecado. Nossa mente vai mudando, nosso sentimento vai mudando, a nossa maneira de viver vai mudando. Pelo entendimento e pela prática da palavra, nós começamos a viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é salvação por santificação. E lá em 1 Pedro 2, 1 e 2 diz assim, presta atenção, 1 Pedro 2, 1 e 2: deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimentos, e invejas, e murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, ou crescendo para a salvação. Isso aqui é santificação. Só que o deixar é nosso, deixando toda malícia, deixando todo engano, deixando a inveja, deixando as murmurações. Quem tem que deixar é você, quem tem que deixar sou eu. O fato de você estar salvo, a salvação não tira o teu livre-arbítrio. Nós vamos ter livre-arbítrio até o fim, irmãos, até o fim. Se você quiser ser santo, você vai ser. Se você não quiser, o Espírito Santo não vai forçar você a ser. Ele vai te dar o material, ele vai te dar a instrução, mas você vai ter que ter a atitude de buscar santificação. E à medida que você vai santificando, você vai se tornando mais parecido com aquele em quem você foi gerado, Jesus. Amém, irmãos? Ficamos mais parecidos com Jesus. Mas aí tem o último estágio da salvação, que é a glorificação, que é aquele momento quando a gente vai receber corpos glorificados. Assim como Jesus hoje está glorificado na glória, eu e você receberemos corpos glorificados. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Primeiro Coríntios 15, 51 e 52. Diz assim a palavra de Deus: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos, o que, irmãos? Transformados. Olha o 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então isso aqui é o que espera por você. Se você morrer em Cristo, no dia em que o Senhor vier para levar a igreja através do arrebatamento, ou aqueles que creem só na segunda vinda de Jesus, não importa, eu não fico discutindo essas coisas, uns creem em arrebatamento, outros não creem, o fato é que Jesus vai voltar, numa situação ou em outra, você vai ressuscitar com o corpo glorificado, e se você estiver vivo, o seu corpo será transformado. Então aqui se completa a salvação. É essa salvação que o apóstolo Paulo está dizendo que está mais próxima de nós. Está mais próximo de nós o dia do arrebatamento da igreja. Está mais próximo de nós esse momento quando nós veremos o cumprimento das profecias do fim. Por isso ele diz: vocês precisam conhecer o tempo, e já é chegada a hora, porque a noite está passando e o dia está próximo. Então vocês precisam estar preparados.
porque virá o dia, o grande dia do Senhor, o dia da salvação, que é o dia da glorificação, o momento quando a salvação se fechará completamente na sua vida. Porque a justificação, ela te livra da condenação do pecado, a santificação te livra do poder do pecado, mas na glorificação você é livre da condenação do pecado, do poder do pecado, da presença do pecado para sempre. Então quem aguarda esse dia precisa se preparar para subir ao encontro do Senhor. Quem quer morar no céu aí? Então você tem que estar preocupado hoje se realmente você está vivendo de modo que a sua vida tem condições de realmente chegar lá, chegar ao fim da caminhada, encontrar-se com o noivo. Porque hoje tem muito crente na igreja que não está preocupado com isso. Tem muito crente que está dormindo para essas situações. Tem muito crente que está com os olhos fechados para isso. Não está preocupado com a volta de Jesus, não está preocupado com a sua glorificação, não está preocupado com os acontecimentos do fim. Só que os acontecimentos do fim estão vindo, estão chegando. O Senhor está voltando para levar a sua igreja. E aí nós lembramos da parábola das 10 virgens. Eram 10 virgens. O que representam 10 virgens? Um grupo que está com a vida na condição de subir ao encontro do noivo. As 10 virgens, irmãos, é uma parábola que está num contexto em que Jesus está falando com pessoas que têm condições de ir para a glória, porque a virgindade, ela tem conotação de pureza, de santidade. Então todas as 10 eram virgens, ou seja, todas as 10 eram santas, todas as 10 estavam indo ao encontro do noivo. Mas no final, quantas entraram no descanso do noivo? Quantas, igreja? Apenas 5. E as outras 5, por que não entraram? Porque faltou combustível. Faltou combustível. Eu quero dizer para você, não basta apenas você ter uma identidade de crente salvo, você tem que ter combustível para chegar ao final da caminhada. Vou dar um exemplo aqui, o Adriano viaja bastante, vai para Goiânia, né? Quantos tanques para chegar lá? 1? 2? É 2 tanques para Goiânia. Vamos supor que apareça aí um doidão e fala assim: eu quero chegar a Goiânia com meio tanque. Vai chegar, irmãos? Mas é santo, é consagrado a Deus, mas só vai colocar meio tanque, ele vai chegar em Goiânia? Não vai, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A parábola das 10 virgens está dizendo que tem um combustível na tua vida e na minha, que a gente não pode deixar faltar. O que acontece? Tem muita gente hoje na igreja que conhece de Bíblia, tem muita gente hoje na igreja que até está vivendo uma vida correta diante de Deus, mas sabe aquele crente que ele está santo, está vivendo corretamente, mas ele perdeu a alegria por oração, perdeu a vontade de servir, perdeu a vontade de orar, perdeu a vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de fazer a obra de Deus, mas está lá. Está faltando força, está faltando combustível, está faltando fervor, está faltando óleo, está faltando azeite. As virgens que ficaram para fora não é porque elas não eram virgens. O problema não era a falta de santidade, o problema era a falta de combustível. Diante dos problemas da vida, tem muito crente que está ficando no meio do caminho porque não está abastecendo a sua vida espiritual. Eu quero dizer para você, querido, se nós não cuidarmos de nós mesmos, ninguém vai fazer isso por nós, humanamente falando. Mas pastor, Deus cuida, mas você tem que cuidar de você também. Deus vai pegar você assim, na marra e te levar para a igreja e te colocar lá e falar: ora. Não vai te pegar e falar: abre a Bíblia. Não, Ele espera que você faça isso. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Como é que está o teu nível de combustível espiritual? Como é que está o teu prazer nas coisas de Deus? Como é que está o teu fervor espiritual por oração? Como é que está o teu fervor espiritual por estar na igreja?
Como é que estão essas coisas no seu coração? Ah, pastor, mas a minha vida está tudo certinho, eu não estou fazendo nada de errado. Eu não estou perguntando isso. Estou falando de fervor, estou falando de desejo pelas coisas de Deus, de desejo por aquilo que é celestial, por aquilo que é de Deus, por servir a Deus. É isso que nós temos que pensar, porque tem gente que está ficando no meio do caminho por falta de combustível. Então não durma espiritualmente, abra os seus olhos. É tempo de buscar a Deus, é tempo de orar, é tempo de se consagrar. 2021, irmãos, pode ser um ano ainda com mais desafios que foi em 2020. Você parou para pensar nisso? Ai, pastor, não fala isso, o senhor está amaldiçoando o ano. Não estou fazendo nada disso, irmãos. Estou apenas citando uma hipótese, e nós temos que estar preparados, porque as adversidades, elas mostram onde está a sua esperança. Os problemas vêm para mostrar aonde está a esperança do teu coração. A minha esperança está no Senhor, e aquele em quem você espera é com quem você mais se compromete. Se eu espero em Deus, eu estou comprometido e fechado com Deus. Então nessa noite, quem é a esperança do teu coração? Aonde está a sua esperança, né? Irmãos, encerrando essa palavra, crentes que dormem espiritualmente correm perigo espiritual, porque estão mais preocupados com as concupiscências da carne do que em revestir-se de Cristo Jesus. Vai lá para Romanos de novo, capítulo 13, versículo 14, diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Traduzindo esse texto, irmãos, a Bíblia está dizendo assim: procure se encher de Cristo, procure se vestir de Cristo. O que é revestir? É você colocar sobre si, é trazer uma roupagem. Revista-se de Cristo, se encha de Cristo, ao invés de você ficar cuidando das coisas, dos desejos, das concupiscências da sua carne. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão mais preocupadas em como agradar a sua carne, e não em como agradar a Deus. E isso tem feito muita gente dormir na igreja, né? O Senhor quer que você desperte. Desperta tu que dormes, e Ele te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos, e Ele te iluminará. Desperta, né? Abre os teus olhos espirituais. É tempo de buscar a Deus, é tempo de amar as pessoas, é tempo de se dedicar a quem você ama de uma maneira mais intensa. É tempo de você amar mais gente. Você amou muito pouco em 2020, ame mais. Ame aquele vizinho chato que muitas vezes te incomoda, ame ele, fale do amor de Jesus para ele, né? Ame, irmão, ame aquele parente que você tem dificuldade de lidar com ele. Ame o seu irmão da igreja, que muitas vezes só, tipo assim, é o irmão do contra. Ele é sempre contra você. Você fala uma coisa, ele fala outra coisa contrária. Ame ele também, porque daqui a pouco vocês estão falando a mesma língua. Então é tempo de nós vencermos a batalha espiritual, abrindo os nossos olhos para aquilo que realmente Deus espera de nós. Deus espera de mim e de você mais amor. Deus espera de mim e de você mais preocupação com a vida de Jesus. O tempo está aí, a glorificação da nossa vida está chegando. Eu preciso subir, eu quero subir. E você, está preocupado com isso? O Senhor quer que a gente cuide mais de se encher de Cristo, do que encher a nossa carne de bens, encher a nossa carne de vaidades, né? De coisas vãs. Irmãos, o ser humano é pura vaidade, né? Foi Salomão que disse isso, né? Eis que tudo é vaidade e desejo vão. Foi Salomão que disse isso. Nós somos assim. Não estou falando de vocês, estou falando que existe vaidade em todos nós, em mim, em vocês, cada um na sua medida. Mas nós temos que colocar tudo isso de lado para buscar a Cristo, porque Ele é que vai nos levar para a glória, é Ele que vai nos dar a vitória no final de tudo. Amém, igreja? Vamos ficar em pé nesse momento?